Shalom, graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um dia de oração para a glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado em nome de Jesus Cristo. E Deus é um Deus tão maravilhoso e tremendo, que ele é um Deus que ele fala. E ele fala numa ordem, né? Ele fala numa direção muito linda. Ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de bagunça, ele é Deus de ordem. Como aí o meu jovem pastor Mateus colocou no devocional de hoje, na leitura do livro de Números, no final do livro de Números. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Isso é muito importante entender, que ele é um Deus que ele anda numa direção. Tá? Ele não é um Deus de anda numa direção hoje, amanhã muda para outra, depois já muda para outra. E orando aqui de manhã, pedindo a ele uma direção para a oração de hoje, nesse propósito nosso de 30 dias, e ele me levou a Jeremias capítulo 7. E eu achei muito legal, né? Quando veio o texto no meu coração, eu falei, nossa, tudo a ver com o que o meu jovem pastor, ele ministrou o dia de ontem, que foi maravilhoso. Você que perdeu, logo já vai estar disponível aí para você assistir no YouTube. Assista. Deus vai falar tremendamente com você, como falou comigo, com cada um que estava lá ao vivo, né? E se você tiver a próxima vez a oportunidade de assistir ao vivo, esteja conosco. Hoje à noite também temos aí o nosso estudo, vamos continuar a questão de dons e ministérios, e eu conto com a sua presença, né? É diferente, tá? Você assistir ao vivo, assistir gravado, é muito diferente. Tem liberdade de falar, de fazer pergunta, de dar seu testemunho, de falar que Deus falou com você. Como você interage. Quando interagimos, crescemos mais. Vamos ler então, Jeremias capítulo 7, do versículo 4 e diante, diz assim: Não confiei em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras mudar os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticar a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Eis que vos confieis em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais e mentis, cometeis adultério, jurai falsamente, queimam incenso a Baal, e andai após outros deuses que não conheceis. E depois vocês vêm e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizei, estamos salvos? Sim, só para continuarmos a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, o Senhor, vi isso, diz o Senhor. Amém? Então, nós já tínhamos naquela época uma visão já religiosa, né? Onde a pessoa ela ia lá no templo, oferecia seus sacrifícios, levava seus animais, aí o sacerdote sacrificava, e ela saía de lá e falava, bom, posso continuar fazendo tudo que eu fazia. É isso que a religião faz. É isso que a religião, entendeu? E se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos entender que o Senhor nos chamou o povo para andar com Ele. Né? Quem está acompanhando aí o devocional do meu jovem pastor Mateus, eu chamo ele de jovem pastor Mateus, né? Meu jovem pastor Mateus, porque eu tenho muito carinho por ele, muita consideração, e eu olho para ele assim, eu vejo Timóteo, né? Coração rendido ao Senhor, um coração voltado para o Senhor. Então, por isso que eu chamo ele dessa forma carinhosa. E ele falou ontem sobre isso. Ele falou ontem sobre andarmos com o Senhor, de realmente tomarmos uma decisão, uma posição. Isso que o Senhor nos chama. Saímos dessa realidade. Quando nós entendemos que hoje o templo somos nós somos o templo. E como igreja, comunidade cristã, Essência do Caminho, Ministério Veredas Antigas, Igreja Online e no Lar, eu quero já louvar a Deus pela vida, né,
da casa que o Senhor das casas que o Senhor tem aberto, né? As casas que o Senhor tem aberto, que Ele tem aberto mais, e apenas vamos deixar para divulgar um pouquinho mais para frente, mas nós louvamos a Deus e queremos que esse ministério seja um ministério que tenha consciência, que cada um dele é um templo, cada um é a arca da aliança. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos por este momento, te agradecemos pelo teu amor, tua graça, misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui eu vejo em Jeremias capítulo 7, uma repreensão do Senhor. O Senhor não está aqui dizendo que o templo estava errado. O Senhor não está aqui dizendo que as ofertas feitas ali eram erradas. Mas o Senhor está dizendo que a motivação do coração das pessoas que estavam errados. As pessoas achavam que chegavam ali, poderiam oferecer, fazer aquilo que elas queriam fazer, que a sua lei mandava, e depois elas podiam voltar, Senhor. A vida delas é agir do jeito que queria. Podia mentir, podia roubar, podia ignorar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o levita. Poderia fazer isso. Nós vamos ver até para frente, Senhor, através de outros profetas menores, que os levitas até abandonavam, Senhor, o seu ministério, o seu trabalho dentro do templo, porque eles tinham que trabalhar para se sustentar. Tal era a negligência do povo, Senhor, dos líderes, muitos líderes de Israel. E o Senhor vem ali e repreende. Só que hoje nós vivemos, Senhor, a nova aliança. E essa nova aliança, Senhor, ela nos aponta para alguns pontos fantásticos e maravilhosos que eu desejo no fundo do meu coração. Meu jovem pastor Mateus também, eu creio que deseja que o ministério, a comunidade cristã Essência do Caminho, o Ministério Veredas Antigas, seja um ministério, Senhor, diferente. Nós queremos, ó Pai, andar, seguir os passos, Senhor, do primeiro rebanho. O primeiro rebanho, porque dessa forma estaremos seguindo o pastor. Que é um dos textos que eu acho maravilhoso também, em Cântico dos Cânticos, que quando a sulamita ela sai para ir atrás do noivo, e ela pergunta para alguém, olha, como eu faço para achá-lo? Ele responde, siga as pegadas do rebanho, que você encontrará o pastor. E devemos seguir a pegada do rebanho, Senhor, do primeiro rebanho que nos foi deixado como exemplo, que é a igreja de Atos. Onde uma igreja, onde o templo era, ali, Senhor, as pessoas eram, Senhor, quem levavam a tua presença. As pessoas eram, Senhor Deus, instrumento de adoração. Eles adoravam, um ajudando o outro, um apoiando o outro, orando, intercedendo pelo outro, suprindo a necessidade um do outro. Essa é a adoração que levava, Senhor Deus, eles a caírem na graça de todo o povo. E é desta forma, Senhor, que nós desejamos que a nossa comunidade seja. Uma comunidade que faça diferença. Uma comunidade, Senhor, que sejamos irmãos. Não só em palavra, mas que seja um fato que arde em nosso coração. A necessidade, Senhor, de estarmos adorando ao Senhor um no outro. Estarmos ajudando, servindo. Como um dia, Senhor, vieram falar para mim, eu sirvo a Deus. Eu vou lá porque eu sirvo a Deus lá. Eu falei, não, eu sirvo a Deus em outro lugar. Aí perguntou para mim, mas onde você serve a Deus? Eu falo, eu sirvo a Deus no meu próximo. Quando eu sirvo o meu próximo, eu sirvo a Deus. Porque ele não precisa de nada. Ele deixa isso muito claro. Ele não precisa de nada. Só nós lemos a conversa dele com Jó. Deixa muito claro para nós. Muito claro isso. Mas ele deixou uma forma, Senhor. O Senhor deixou uma forma. Só podemos amar, Senhor, e cumprir os 2 maiores mandamentos se amarmos o Senhor no próximo. Se amarmos o Senhor naquele que está próximo de nós. O Senhor não falou para amar aquele que nos faz as coisas para nós, aqueles que são legais e bacanas. Não, o Senhor falou do próximo. Aquele que está próximo.
nós cuidarmos daquele que está próximo. Senhor, essa igreja que nós queremos ser. Essa igreja. Nós não queremos ser, Senhor, aquela igreja que vai ser achada naquele dia, como se encontra em Mateus capítulo 7. Senhor, aquela igreja, Senhor, que vai clamar, dizer, Senhor, fizemos milagres, fizemos maravilha, fizemos prodígios no teu nome. Senhor, falando, não conheço vocês. Porque vocês não me adoraram no próximo. Vocês não me adoraram no próximo. Vocês não me amaram no próximo. Porque eu estava preso, vocês não foram me visitar. Estava doente, vocês não foram me ver. Estava nu, vocês não me deram o que vestir. Estava com fome, vocês não me deram o que comer. Estava com sede, vocês não me deram o que beber. A partir de mim, não conheço vocês. Não, Senhor, nós reputamos esse tipo de igreja. Nós não queremos ser, Senhor. Nós queremos ser a igreja que te adora, que te exalta, que te glorifica. Nós queremos ser a igreja, Senhor, Deus, Pai amado, que se te serve ao próximo. Uma igreja de bons samaritanos, que não está preocupado com recompensa. Nós queremos ser uma igreja, Jesus, que segue os teus passos. Uma igreja que imita o Pai. Quando o Pai multiplicou o pão em tuas mãos, Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele não falou assim, ó meu filho, fala para eles que só vai comer pão quem te seguir a partir de agora. Só vai comer pão quem fizer a ficha de cadastro. Só vai comer pão quem fizer tudo que você mandar. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Todos comeram. E é interessante. É interessante que todos comeram para não ir embora com fome. Para não padecer no meio do caminho. Isso é lindo, Senhor. E é esse tipo de igreja que nós queremos ser, Senhor. E para isso nós devemos nos render ao Teu Espírito Santo totalmente. Nós temos que nos render ao Teu Espírito Santo. Nós temos que nos prostrar diante dele e dizer, somos Teu. Te pertencemos. Use de acordo com Tua vontade, com Teu querer. É esse o tipo de igreja, Senhor, que nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É esse tipo de igreja que nós queremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor também, pelos meus amados irmãos, Senhor. Principalmente quero colocar diante do Senhor a família, Senhor, da Mary. Quero colocar, Senhor, os seus filhos Inácio, Jário Júnior, Jonathan, Késia, os netos Maria Vitória, Davi, a nora Claudinete, Catiele. Quero apresentar diante do teu altar essas vidas em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe a luta que estão passando, a batalha. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece. O Senhor pode agir, Senhor Deus, nessas vidas, trazendo salvação, trazendo, Senhor, a maior bênção de todas, a salvação dentro deste lar. Que eles possam conhecer o teu amor revelado em Cristo Jesus, Pai. Assim eu oro e peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor. Também eu quero, em nome de Jesus, ó Pai Santo, te pedir que o Senhor abençoe o Fábio, derrame a Tua graça sobre a vida dele, sobre a vida da Leila, da Niara Rodrigues, o jovem pastor Mateus, a Sandra, Elaine, Camila, Senhor, em nome de Deus, da minha vida, a vida da minha família, Felipe, Gabriela, apresento diante do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Marisol, o Rafael, Robson Gomes, a Doce Mãe, a Lucinéia, a Márcia Aparecida, a Renata. Eu oro diante do Senhor pela Sandra, por os números de telefone que estão aqui, que ainda não tem ainda o nome, eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Eu apresento diante do Senhor cada uma dessas famílias. Eu apresento diante de cada um deles, ó Pai. O Marcos, sua família. Eu apresento diante do Teu altar. Cada um, Senhor. Cada um que o pastor Mateus esteja discipulando, evangelizando. Já apresento diante do Teu altar. Cada pessoa que vai encontrar com ele ainda, já apresento diante do Teu altar. Já coloco diante do Senhor. Suas famílias,
Coloque diante do Senhor os filhos, neto, marido. O Senhor possa fazer uma grande obra nessas famílias, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor conhece a batalha de cada um, o Senhor conhece a luta de cada um, Pai. O Senhor conhece a luta da Juliana, da Giovana, da Gabriela. O Senhor conhece a luta, Senhor, de cada um deles, Pai. O Senhor sabe a batalha. O Senhor dá presente de onde está a Kelly. O Senhor conhece, Pai, a Sueli. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor é perfeito. E eu sei, Senhor Deus, que toda resposta que eles precisam se encontra em Cristo. Toda resposta que eles precisam se encontra em Cristo, Senhor. E mais ninguém. Porque a resposta que eu precisava, eu encontrei em Cristo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar algo com você rapidinho. Também antes de eu estar terminando. Você que me assiste pelo YouTube. Onde eu estava na minha casa. Eu morava sozinho. E eu comprei 3 garrafas de cerveja. Comprei 3 garrafas de cerveja. E eu bebia bastante. Tá? Isso aí era só o começo. Tá? Eu bebia tudo. Tudo. Você pensar, eu bebia. Tudo que eu pensava, eu bebia. E eu estava ali, coloquei a primeira cerveja no meu copo, fui tomar ela, parei, fiquei olhando para aquele copo de cerveja e pensei assim, que vida e que testemunho que eu estou dando para minhas filhas, meus filhos. Que exemplo que eu estou dando. Para onde que eu estou indo. E ganhava muito dinheiro, viu? Ganhava muito dinheiro. Ganhava muito dinheiro. O que resolvia isso? Ganhava muito dinheiro. E comecei a pensar, não só nas minhas filhas, mas na minha vida, para onde que eu estava indo, para onde que eu estava conduzindo a minha vida. E naquele dia, eu baixei a minha cabeça e eu falei, Jesus, eu preciso de um Salvador. Não perguntei para ele se ele queria me aceitar, não. Não fiz essa oração, não. Não. Falei para ele, Senhor, eu preciso de um Salvador. Porque eu estou perdido. Eu estou me perdendo. Eu estou me levando para um caminho que não vai ter volta mais. Não quero mais isso para minha vida. E naquele dia eu levantei, peguei todas aquelas bebidas, joguei tudo na pia, quebrei as garrafas, joguei no lixo e fui para a igreja. Naquele dia, do meu amado pastor Álvaro, que hoje está no Chile, né? Ele é do Chile, mas está na Albânia. Na verdade, está na Albânia hoje, ele é missionário na Albânia. Naquele dia, eu me converti. Naquele dia, Jesus me salvou. Porque eu reconheci que eu precisava de um Salvador. Não só por mim, mas por toda a minha família. Por toda ela. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom, graça e paz. E nos vemos à noite, em nome de Jesus Cristo. E temos também aí hoje nossa aula, onde vamos falar sobre os dons. E aguardo você, ou aguardo você me assistindo pelo YouTube. Que Deus te abençoe. Shalom.